Bem-vindos ao D Debate. A gente mal piscou e assim, já estamos na terceira rodada do Cartola FC 2026. É, é aquele momento clássico, sabe? Onde o campeonato começa a tomar forma e a primeira grande encruzilhada estratégica aparece bem na nossa frente. Exatamente. Depois de 2 rodadas, todo mundo já tem uma ideia se começou bem ou mal. E a pergunta que não quer calar é: e agora? O que a gente faz? A gente continua naquela pegada de fazer caixa, de acumular patrimônio a qualquer custo, ou já é hora de virar a chave e focar 100% nos pontos para não deixar os líderes da liga abrirem vantagem? E é exatamente essa a nossa discussão de hoje. Para mim, a conversa de só pensar em cartoletas, olha, acabou. A partir da terceira rodada, o nome do jogo é pontuação. É ser agressiva, é buscar a mitada. Já eu venho com a visão oposta. Vou defender aqui que a prudência, a paciência, elas ainda são as maiores virtudes. Focar em construir um patrimônio sólido agora é o que vai garantir a flexibilidade para, lá na frente, dominar o campeonato. Olha, na minha visão, a janela para pensar só em valorização não é que ela está se fechando, ela já fechou. A terceira rodada é o ponto de virada. Quem não entender isso vai ficar comendo poeira. O objetivo do jogo é fazer pontos, né? E temos na rodada uma das maiores unanimidades do ano. Hulk em casa contra o frágil time do Remo. Deixar um jogador com um ex-potencial gigantesco de fora do time por medo de perder uma ou duas cartoletas, para mim, isso beira o amadorismo. O custo de um cara como ele não é um gasto, é um investimento no sucesso imediato. A gente viu na rodada passada o estrago que a falta de jogadores de impacto causou. Quem não tinha o Murilo ou o Carlos Vinícius ficou com a pontuação medíocre. E aí eu te pergunto, de que adianta ter 115 cartoletas e estar 80 pontos atrás do líder da sua liga? A desvantagem vira uma bola de neve. Por isso, nomes como Yuri Alberto, também jogando em casa, ou Felipe Coutinho, que vem calibrado nas bolas paradas, são essenciais. São peças de alto potencial que, apesar do custo, podem decidir a sua rodada. É hora de ser ambiciosa, de colocar os melhores em campo. Pô, aí eu discordo totalmente. Dizer que a janela já fechou é um exagero perigoso. É justamente essa ansiedade que faz muita gente quebrar o time no começo do campeonato. Construir um patrimônio sólido não é só pensar em valorização, é construir a fundação da sua casa. Sem uma base econômica forte, você não consegue escalar os melhores jogadores de forma consistente ao longo do ano. Você fala do Hulk, e o risco dele é o exemplo perfeito do meu ponto. E esse é o X da questão, o risco é duplo. O Hulk precisa de, 7,86 e o Luciano de 10 só para começar a valorizar. Ou seja, se eles não mitarem, e isso pode acontecer, você perde pontos na rodada e dinheiro para escalar o time na próxima. É o pior dos dois mundos. A estratégia mais inteligente, mais calculada, é montar um time de bom custo-benefício. Jogadores que precisam de pouco para valorizar, mas que têm sim um bom potencial de pontos. E a rodada tá cheia deles. No gol você tem o Walter, que precisa de míseros 3,91. Ou o Léo Vieira, que é barato e vem de uma ótima atuação. Na zaga, Vitor Hugo, 2,95. E o Sabino, 2,89. São opções seguras e baratas. E lá na frente, por que não o Zapelli, que tem um confronto favorável e precisa de pouco para render? Ou até uma aposta mais ousada, como o Chiquete, que custa uma cartoleta e pode dobrar de preço. Quem tiver paciência agora vai ter poder de fogo de verdade mais tarde. Ok, eu entendi seu ponto sobre o risco, mas você trata a chance do Hulk ir bem contra o Remo como se fosse, um lançamento de moeda. E não é. É um risco calculado. A probabilidade de um dos melhores atacantes do país jogando em casa contra uma das defesas mais fracas ter um desempenho excelente é altíssima. É muito maior do que a soma das probabilidades de 3 ou 4 dessas suas apostas baratas darem certo ao mesmo tempo. Essa conversa de que o Atlético não está tão bem, ou o Hulk não vive sua melhor fase, isso vira ruído perto da discrepância técnica do confronto. Você fala em risco calculado e a palavra-chave aí é risco. A rodada 2 do Palmeiras é o exemplo perfeito de como esse cálculo pode dar terrivelmente errado, não acha? O time meteu 5 gols no adversário e os atacantes caros, que eram as unanimidades da rodada, mas não participaram de nenhum gol.
Isso não te assusta? Isso não mostra o perigo de concentrar 20, 30 cartoletas em um ou dois jogadores? Mas isso é um ponto fora da curva. Não dá para basear a estratégia toda na exceção. Na maioria das vezes, em uma goleada, os atacantes participam. A mentalidade de dobrar o ataque do Palmeiras ela estava correta. Você busca o potencial máximo no confronto mais favorável. Deu errado, acontece, mas a lógica por trás era a mais sensata para quem buscava uma pontuação alta. No Cartola, a exceção quebra o seu time por um mês. Se você aposta alto no Hulk e ele faz 2 pontos, você não só pontua mal, como perde 5, 6 cartoletas. É um rombo no seu orçamento que te força a escalar jogadores piores nas próximas rodadas. Enquanto isso, o meu time com Vitor Hugo, Sabino e Walter pode não ter mitado, mas fez uma pontuação segura e meu patrimônio cresceu. Uma análise mais fria mostra que o Atlético tem oscilado sim. Confiar cegamente que eles vão atropelar é mais torcida do que estratégia. A prudência manda diversificar e espalhar o risco em peças mais baratas que têm um piso de valorização mais seguro. Mas essa diversificação te condena a um teto de pontuação muito baixo. É a estratégia do não perder, mas que também nunca te deixa ganhar de verdade. Confiar só na tal da média básica desses jogadores defensivos te garante ali seus 40, 50 pontos. Ótimo. Mas quem ganha a liga com 50 pontos? Ninguém. As vitórias, os prêmios, vêm das rodadas explosivas de 90, 100, 110 pontos. E para chegar nisso, você precisa de jogadores com teto altíssimo. Você precisa do cara que pode fazer 2 gols e dar uma assistência. Mas é perfeitamente possível montar um time competitivo sem depender dessa roleta russa dos medalhões. O que você chama de média básica, eu chamo de consistência. É o jogador que te garante 4, 5 pontos só com desarmes, mesmo que o time sofra gol e perca o saldo. É o chão do seu time, o que te impede de fazer 20 pontos numa rodada ruim. O zagueiro James do Fluminense, por exemplo, é uma máquina de desarmar. Ele pontua bem até na derrota. O lateral Walter Klá do Cuiabá é o cobrador de pênaltis do time. Isso é um potencial de gol imenso por um preço justo. As opções do Atlético Paranaense, como Léo Derck e o Esquivel, eles apoiam o ataque e têm bom potencial de valorização. Com essas peças, você constrói um time sólido, que pontua toda a rodada e ainda ganha dinheiro. E o que você faz quando o seu adversário direto escala o Renan Lodge, ele dá 2 assistências, garante o saldo de gol e faz 18 pontos. Você e seu time de média básica ficam para trás. O Lodge é caro? Sim. Mas é um investimento num potencial que esses outros jogadores simplesmente não têm. Ele combina a chance de saldo de gols de um time forte com uma participação ofensiva de ponta e ainda rouba golas. É isso que diferencia os campeões. É investir no teto, não no piso. Qual o seu plano para fazer 100 pontos com um time de média básica? Me diga. O plano não é fazer 100 pontos na terceira rodada. O plano é ter 130 cartoletas na oitava. Com esse dinheiro, eu não preciso escolher entre o Lodge e outra extrema. Eu compro os 2. E ainda monto um banco de reservas forte. Você fala do Lodge fazendo 18 pontos. E se na rodada seguinte ele é expulso e faz menos 7? Seu time quebra. O meu, com peças mais baratas e diversificadas, absorve o impacto muito melhor. A questão não é evitar o Lodge para sempre. É ter a condição financeira de escalá-lo no momento certo, sem sacrificar o resto do time. É um jogo de paciência. Mas até quando essa paciência? Até que ponto vale a pena ter 130 cartoletas na rodada 10 se você já está a 100 pontos do líder da sua liga? Esse patrimônio todo não vira um prêmio de consolação? Para mim, a terceira rodada já é um momento de ataque. A competição real já começou. Ficar para trás no início é desmoralizante, te coloca numa pressão psicológica enorme, você começa a olhar a classificação e se vê lá embaixo. Aí na rodada seguinte você é forçada a fazer apostas ainda mais arriscadas e desesperadas para tentar recuperar o terreno perdido. É uma espiral negativa. A hora de se posicionar como uma competidora séria é agora, enquanto muitos ainda estão com o freio de mão puxado, pensando só em cartoletas. É a chance de dar o bote. Eu vejo essa transição acontecendo de forma mais gradual, lá pela 5ª ou 6ª rodada.
Garantir mais 2 ou 3 rodadas de valorização sólida te coloca num patamar financeiro completamente diferente. Chegar a 125, 130 cartoletas te dá um poder, uma flexibilidade que compensa qualquer déficit inicial de 20 ou 30 pontos. Isso é facilmente recuperável quando você pode escalar 3 ou 4 dos jogadores mais caros e promissores da rodada, enquanto seu adversário precisa escolher apenas um. O Cartola é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Quem larga na frente nem sempre termina em primeiro. O foco agora deveria ser o equilíbrio, evitar os dois extremos. Nem os jogadores perebas que não pontuam, nem os caríssimos que podem te levar à falência com uma atuação ruim. O caminho do meio, dos jogadores de bom custo-benefício, é o que constrói campeões a longo prazo. Resumindo a minha posição, então, a fase de acumulação cautelosa tem que acabar. A terceira rodada é para os ambiciosos. O caminho mais defensável é assumir esses riscos que você tanto critica, mas que eu chamo de calculados em jogadores de elite com confrontos de ouro, como o Hulk. Buscar a pontuação máxima desde já é a única forma de se impor, de mostrar que você está na briga pelo título da liga e não apenas por um bom patrimônio. Esperar demais pode significar que quando você decidir acelerar, os líderes já estarão no horizonte, inalcançáveis. E para fechar o meu raciocínio, a paciência estratégica sempre vence no final. O Cartola FC é um jogo de gestão de recursos ao longo de 38 rodadas. A terceira rodada ainda faz parte da fundação. Construir a base econômica que vai sustentar seu time o ano inteiro é crucial. A escolha inteligente e sustentável é focar em jogadores de bom custo-benefício que equilibram um potencial de pontos decente com uma valorização mais segura. Isso garante poder de compra e flexibilidade, que são as verdadeiras chaves para levantar o troféu em dezembro e não apenas para ganhar uma rodada em maio. Fica claro que são duas filosofias de jogo bem distintas, né? Ambas com seus méritos. A escolha entre ir com tudo por os pontos agora ou continuar construindo o cofre certamente vai depender do perfil de cada cartoleiro, da sua tolerância ao risco e, claro, de como foi o seu início de campeonato. O que a gente tentou mostrar aqui são os dois caminhos possíveis e as suas consequências. No fim das contas, a análise fria de cada confronto e do momento de cada jogador ainda é a ferramenta mais poderosa que o cartoleiro tem em mãos para tomar a melhor decisão para o seu time.